Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente e hoje é dia da gente trocar ideia sobre Irma Vep. A gente já falou, na verdade, sobre os 2 episódios iniciais da série que está no HBO, então a gente vai falar agora sobre os episódios restantes, beleza? A gente vai falar sobre influência entre vida, arte e dinheiro, sobre cinema como indústria e técnica, sobre o místico, a luz, a filosofia da série e sobre identidade também. Bora junto! A proposta da série é muito ampla, né? E existem, obviamente, inúmeras interpretações possíveis dentro de tudo que eles mostram, mas eu tenho uma impressão que um grande aspecto é justamente que, obviamente, tudo vai se desenvolver tendo como base os Levampires, a Irma Vep, e o que eles querem demonstrar é que existe uma grande porosidade nessas tramas, tá? É um símbolo de que obras de arte, que quando são bem feitas, independente de quando elas tenham sido feitas, elas trespassam o tempo. E mais do que isso, elas são porosas o suficiente para que sejam de fato plurissignificativas e possam ser impregnadas de significados diversos e variados. Obviamente, obras de arte, num contexto geral, são abertas a interpretações diversas, sim, naturalmente, mas quanto melhor essa obra for feita e quanto mais profunda ela for, mais aberta a gerar identificação ela se torna, dialogando então com inúmeros casos e sentimentos reais. Mais do que isso, a arte ela é inspirada por esses fantasmas do passado, ao mesmo tempo em que a arte ela também é capaz de conciliar a gente com esses fantasmas do passado, fazer ou gerar então entendimento de nós com nós mesmos, que é basicamente o que acontece com o René, que a construção da série para ele é feita de uma forma que ele vai se conciliar com os fantasmas do passado quanto a Jade através da Mira. Existe então assim diversas referências dentro da série de como a vida imita a arte imita a vida, inclusive com a questão da relação do René com a Jade mesmo, que também é uma referência direta à própria vida do Assayas com a Meg, a ex-esposa dele. O episódio 4, em que o René fala com a Jade, é basicamente, do meu ponto de vista, uma autoconfissão do Assayas, pelo menos imagino eu. Só que assim, para além de demonstrar como a vida imita a arte imita a vida, que é uma troca, né, sempre muito presente, a série quis propor como a grana controla ou tenta controlar pelo menos muito dessas duas coisas. Quando a Irma Vep vai fingir ser a sobrinha lá do grande vampiro e aquele golpe lá vai ser aplicado, é no mesmo episódio em que a Mira ela vai fingir ser aquela pessoa mega carismática com aquele patrocinador, sendo que em ambos os casos, tanto na ficção como na realidade, o foco é a grana envolvida. A Mira ela é essencial para captar esse dinheiro para o desenvolvimento desse projeto, né, da Irma Vep, dos Levampires, da mesma forma como a Irma Vep é essencial para a alma dessa gangue dos vampiros. Tanto é que depois que a grana ela foi capturada e aí as filmagens dessa série foi finalizada, o projeto foi acabado e pronto, acabou, ela simplesmente foge desses compromissos com aquele comercial, correto? A grana, ela dita tudo, seja para os assaltos lá dos vampiros, ou seja na vida real em que uma atriz do Oriente, por exemplo, ela teve que ser escalada justamente para que o mercado oriental fosse fisgado, correto? Fosse garantido pelo menos. A série ela bateu bastante nesse ponto de confluência então entre vida e arte, tipo quando o Moreno ele parece estar morto, mas na verdade ele ressuscita do mesmo jeito como o Godfried também ele tinha sido dado basicamente como morto porque ele tinha se enforcado, mas na verdade ele estava vivo e ele segue vivo ali. Então existem várias incursões assim. Isso sem falar que no clássico, quando o diretor brigou com o ator, o grande vampiro foi cortado da produção, foi cortado ali do filme, e nessa refilmagem rolou a mesma coisa. O René discutiu com o ator e aí decidiu então seguir esses mesmos passos, de cortar o personagem. Então a vida influenciou o clássico, que influenciou a refilmagem, que influenciou a vida e influenciou a arte novamente. Existiram aspectos dentro da série que permitem muito assim, claramente, que o espectador veja como é esse por detrás das telas. Não só quando mostra lá as filmagens das cenas não, mas também. Quando o René some, por exemplo, aquele outro diretor vem para assumir o lugar dele e ele tem uma visão mais o quê? Mais blockbuster.
correto? Então você percebe no próprio aparato técnico dele toda uma modificação de perspectiva que ele quer impregnar naquela obra. Ele discute sobre querer locações maiores, mais impactantes, né? Ele queria filmar aquela cena do bordel, por exemplo, no Moulin Rouge, correto? Grandioso, ele quer coisas grandiosas, porque ele parte de uma visão de que quanto maior, mais impacto, que é uma visão de muitos diretores novatos de hoje em dia. Ele quer usar gruas, drones, steadicams, que são elementos que saem dessa intimidade da cena e transformam a coisa toda em muito grande, muito épica. E é muito interessante analisar essa diferença de abordagem, porque Le Vampires é essencialmente um filme ou uma série aí sobre máfia, sobre crime, assalto, suspense. Então essas duas abordagens, intimista e blockbuster, realmente casam muito. Mas uma abordagem blockbuster e épica realmente traduziria o impacto que o René queria causar com aquela obra? Do meu ponto de vista, não. Ia mudar essencialmente a coisa. Pelo menos não teria a mesma porosidade que eu falei antes. Seria mais um filme genérico, como muitos outros, e o René, basicamente, ele não inova muito, mas ele tem esse aspecto bastante intimista de cena. Ele tem uma câmera muito próxima, muito presente, bastante questionadora ali dos personagens. Você sente o mistério pela proximidade, você sente o impacto daquilo tudo e, inclusive, num determinado ponto, quando o René está editando o filme, a Jade diz para Mira que ele está simplesmente destruindo a própria visão e isso é muito importante, eu achei bem interessante. Porque pelas filmagens que a gente vê rolando, que a gente acompanhava ali no set de filmagem, o René ele filmava, ele refilmava várias vezes a mesma cena, fazia vários takes, mas ele não fazia muitos takes fora da própria visão. Se você for analisar, os operadores de câmera ali do set diziam que podia pegar um ângulo tal, de outra forma, e ele não, ele insistia no ângulo que ele queria, que ele tinha pensado pela primeira vez. Ele tinha uma visão muito clássica do que ele queria, muito firme. Então a questão da edição é como se ele estivesse realmente cortando, eliminando parte da própria visão, e não o que tinha sido filmado a mais. Como se, vamos dizer assim, como ele tem esse aspecto muito íntimo, muito conectado com essa obra, ele fazendo isso, de eliminar certas coisas, era uma maneira até mesmo de punir a própria perspectiva. Tá, eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão de Lucifer de cinema. Mas antes mesmo da gente prosseguir para essa parte do nosso papo aqui, deixa aquele likezão no vídeo, beleza? E se inscreve por aqui se você não for inscrito. Posso contar contigo? Mas bora seguir então. Gostei muito de como eles aproximaram o cinema de um aspecto místico e, na verdade, até filosófico. Existe um primeiro aspecto de que a Mira ela diz que o público ele tem estado cada vez mais alienado e cada vez mais eles ficam dependentes de filmes que expliquem conceitos do mundo real para esses espectadores. Isso, na verdade, vem a ser uma espécie, eu encarei pelo menos, de ironia, porque o próximo filme dela é o quê? É realmente uma adaptação de um livro, né? O filme basicamente traduzindo um livro. Mas essa questão de alienação, explicar o mundo através de filmes, traz o conceito de que os filmes eles são impressões do mundo real. Eles carregam o mundo sensível em si, mas sem serem o mundo sensível de fato. O cinema ele possui em si o real e o irreal ao mesmo tempo, mesmo porque é toda uma perspectiva planejada, escolhida, enquanto ele tenta projetar o real, mesmo não sendo o real de fato. O cinema ele serve como a caverna de Platão. Tá? A gente vê a projeção do mundo e não o mundo de fato em si. E essa questão de projeção vem de um jeito literal, mas também de um jeito figurado, porque o cinema ele depende da luz que se projeta nas telas, correto? Mas como dizem na série, é como se ele fosse esse aspecto portador de luz que ilumina o conhecimento sobre alguns aspectos da humanidade. Daí a correlação que fazem entre cinema e aspectos luciferianos, porque Lúcifer é aquele que carrega a luz, ele é o portador de luz, e soa como maligno e negativo, mas ele pode iluminar algumas mentes. Então a fala ali da Mira, de que o cinema é uma forma de iluminar alienados, se encaixa aqui. Parece negativo,
essa fala dela, mas não é. Outro aspecto místico é a apresentação do filme como se fosse algo mágico. Quando a assistente da Mira ela vai dirigir aquele episódio, né, é ela quem faz essa aproximação toda. Os atores, em tese, eles devem deixar o personagem ser o ator e não o inverso. É como uma espécie de ritual ali em que isso é trazido para a tela. O filme vai servir para esse ritual. É mais ou menos desse ponto em diante que a Mira consegue atravessar as paredes, que é um ponto muito importante dessas partes, porque fazem duas referências a isso dentro da série aqui. Ela pode ser considerada, vamos lá, uma fantasma ou um espectro. O René diz que fantasmas têm mais a ver com o que está morto dentro da gente. É como se essa personificação da Irma Vep despertasse o que estava morto dentro da Mira, então, que é basicamente essa falta de obstinação, de controle que ela foi perdendo com o tempo. Mas ela também é um espectro desse mundo irreal que o cinema permite que seja meio real, meio irreal. A Mira consegue atravessar as paredes onde existe a presença do filme da Irma Vep. É como se o assunto, a presença dessa arte, permitisse essa invocação dessa entidade. E é também como se o próprio mundo fosse irreal e real ao mesmo tempo, porque ele é feito de projeções, o que permite então que algo irreal se infiltre nele. Ela perde basicamente a capacidade de atravessar as paredes quando ela está prestes já a aceitar outro papel, certo? Ou seja, a Irma Vep ela está deixando o corpo dela, essa entidade, esse espectro. Como eu mencionei muito lá no vídeo anterior, né, bastante mesmo, uma parte da discussão que a série propõe e propôs é justamente a transnacionalidade de filmes e séries e se isso descaracteriza ou não a coisa toda. Tá, a gente discutiu realmente bastante sobre isso no vídeo anterior, mas em alguns dos últimos episódios eu acho, não sei se foi os últimos não, mas a Mira ela é questionada sobre a nacionalidade e ela diz que não é norte-americana, embora é como se fosse. Existe uma binacionalidade dela muito presente, porque ela é sueca e ela é norte-americana também, ela se sente. Então existe uma transnacionalidade gigantesca dentro dela, dentro da série, ao mesmo tempo que a Mira em si, ela não consegue se definir a princípio. Ela não consegue definir qual que é a real identidade dela, não só a nacionalidade. Ela não sabe se ela é passiva, né, mais passiva, se ela é durona. E aí a figura da Irma Vep acaba servindo então para ela se encontrar melhor. E é de uma ironia muito fina, eu diria, que ela flerta bastante com a figurinista, que é justamente quem ajuda ela a personificar diversos vieses dessa personagem. Só que ao mesmo tempo que ela flerta com essas diversas personificações, verdadeiramente elas nunca ficam juntas. Correto? Ela experimenta diversas personificações e talvez a Mira em si seja isso, essa diversidade, esse flerte com diversas possibilidades. Mas é muito interessante entender como ela assume papéis mesmo, se você for analisar. Quando o ex perde a filha, rola um diálogo entre eles que ao invés dele ir abraçar a esposa, ele foi abraçar a Mira. Ou seja, ela assume esse papel naquele momento. Do mesmo modo como para o René, ela é uma espécie de musa que assumiu o papel da ex dele para que ele pudesse superar a coisa toda. Compreende quantos papéis ela foi assumindo? A Mira nunca é a Mira por si só. Ela assume uma espécie de entidade também. Se a Irma Vep é essa entidade que assume o corpo das atrizes, a própria Mira é também uma espécie de entidade que assume diversos papéis impostos a ela. Elas se aproximam, então, até mesmo nisso. Irma e Mira. Tanto é que, inclusive, o nome, né? Se você rearranjar as letras aí, você vai perceber. Tanto é que, no fim, a gente vê ela saindo da tela como Irma Vep. É como se aquela versão daquele filme tivesse tomado uma perspectiva, se tornado uma perspectiva nova. Porque também dizem que a Irma Vep, ela está sempre se reinventando, mas ao mesmo tempo sempre sendo a si mesma dentro do cinema. E é justamente isso. A personalidade da Mira e da Irma Vep se encontram tanto nessa questão de se reformular e ser a si mesma, que então surge uma nova espécie de Irma Vep, que é a Irma Vep de sempre, mas ao mesmo tempo é um pouquinho de Mira também.
e aí a gente finaliza nosso papo, tá? Com certeza dava pra fazer um vídeo gigantesco falando sobre 1000 coisas da série, mas eu acho que deu pra condensar muito bem aqui, beleza? Se você curte conteúdo de séries, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal, tem bastante conteúdo por lá, dá uma fuçada que tenho certeza que você vai gostar, salva nos favoritos e se inscreve por aqui se você não se inscreveu e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. A gente se vê nos próximos, então até mais.